na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente, foi no alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, oh não deixa a tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Vive sempre no amor, com indomito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Seu maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escutado no Senhor, voltarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Vive sempre no amor, com indomito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Vive sempre no amor, com indomito valor, cheio do Consolador. Ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Vive sempre no amor, com indomito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Glória a Deus, aleluia. Sempre essa minha participação em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. O grupo Coisa da Manhã está com a oportunidade para louvar, louvor para glorificar o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado a perdoar para nos salvar. Seguração nossa na manhã do primeiro da igreja. Graça e a paz do Senhor. Eu tô de vai querer?
da manhã por essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Oi, ovelhinha! Pode você. O grupo das crianças, Você vai, Daniel, participar? tem a oportunidade. Vem. Ora, ao Senhor Jesus. Aqui move assim e aqui faz assim. Passa por aqui, ó Senhor. Passa por aqui. Passa por aqui, ó Senhor. Passa por aqui, ó Senhor. Passa por aqui, ó Senhor. Passa por aqui. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegre, atenta ao seu mandar. O profeta Deus se aproximando. Aleluia. Considera-se pecador. Vai-lhe pressa-lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Grupo Crescendo com Cristo, movimento da igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus.
Deus, só que canta nada. Glória a Deus. O grupo Vai Trovão está na oportunidade para louvar ao Senhor esta noite. Só não canta não, com voz rindo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguros terás. Aleluia! O grupo Voz do Trovão, salve da igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Assim como Moisés sugeriu, o Senhor ir com ele. Eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me desculpa se sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. Quando Jó se encontrou num estado de grande miséria, ele disse com a voz embargada, num pranto de dor: oh meu Deus, que saudade que eu sinto, o tempo em que o Senhor me guardou. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o espírito da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja do reino pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. E no auge da minha fraqueza me vejo em pedaços. Mesmo assim o esforço eu faço, te buscar eu vou. Nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando louvor. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o espírito da
Vem para cá, meu filho. Louvar o Senhor. Esdras, seu Esdras, vem para cá. Vem para cá, meu filho. Deus poderoso. Qual é o primeiro louvor que você vai louvar? Além rio azul. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Tem um tapetinho de fogo aqui, foi Jesus quem colocou. Tem um tapetinho de Tu conhece o meu interior e também vê toda a minha dor. Tô ansioso, Deus, meu coração está acelerado e quase todo dia ele fica angustiado. Me socorre, Deus. Tu disse que na minha vida ia cumprir. Eu não consigo nem me levantar daqui, ó meu Senhor. Deus, tu disse que do outro lado eu ia cantar, mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar. Me socorre, Deus, eu estou apavorado, eu estou desesperado e vim aqui pra gente conversar. Hoje eu vim aqui pra dizer, vem me ajudar, do chão vem me tirar. Eu estou desacreditado, eu estou desesperado, só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer o que estou sentindo. Meu coração está batindo. Estende a tua mão enquanto eu estiver em adoração, pois só te adorando é que eu me sinto feliz. Estende a tua mão enquanto eu te venho em adoração, pois só te adorando que eu me sinto feliz. Porque teu coração está batendo forte assim, ainda tá dizendo que não vai conseguir. Eu sou teu amigo, filho meu, de todas as promessas que eu fiz pra ti, todas elas no meu tempo irão se cumprir. Eu sou teu amigo, filho meu. Tu lembra quando eu disse para Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação? Porventura eu não cumpri, filho meu. Tu lembra quando eu disse para José, eu vou te exaltar por causa da tua fé, governador? Porventura eu não cumpri, tem que me adorar, meu filho.
passar. Tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu desfaço todo laço. Tu me adora e eu envio Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu. Tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e Satanás não te humilha. Tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu desfaço todo laço. Tu me adora e eu envio Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu. Mas tem que me adorar, parar de reclamar, só me engrandecer, pra vitória aparecer. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar, num piscar de olhos, essa prova vai passar. Quem quer vitória hoje vai descer na olaria de Deus. Quem quer vitória hoje vai descer na olaria de Deus. Desce com teu vaso velho e rachado, sobe com teu vaso novo e renovado. Desce com teu vaso velho e rachado, sobe com teu vaso novo. O azeite. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje. Não deixa o soldado ferido morrer. Senta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhe darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem, lutarão na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço
Jesus, essa noite. Aleluia. Glória a Deus. O Ministério de Louvor Cristo vem em mim, sal da igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu guardarei tua palavra em meu coração. Na tribulação invocarei teu santo nome, Jesus. A tua destra me sustenta, a aliança eu não esquecerei. Tua palavra me alimenta e não vacilarei. Leva minhas águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva minhas águas profundas, fala ao meu coração. Senhor,
ministério de louvor, eles me agradecem a oportunidade em nome do Senhor Jesus. O pastor Eric vai a oportunidade para apresentar os visitantes e orar pelo pregador que vai trazer a mensagem essa noite, em nome de Jesus. E desde já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Foi eu mesmo? Então fui eu mesmo. Está conosco nessa noite nosso irmão Ezra, de louvor nessa noite. Sinta-se bem em nome de Jesus. Como vamos receber? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Essa igreja ama você. Amém. Se gostar, fica com a gente da próxima vez que vier. Traga mais gente. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Venha, mãe, venha orar. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, Pai, por este culto, por essa primeira parte que o Senhor nos concedeu, a qual o Senhor já falou conosco por meio dos louvores. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui essa noite. Senhor, que o Senhor possa estar trazendo, Senhor, a conclusão desse culto pela Tua palavra. E que possamos ouvi-la e compreendê-la, Senhor, e recebê-la, Senhor, em nosso coração. Senhor, o Senhor nos conhece e sabe, Senhor, da nossa estrutura. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece e superabunda a Sua graça sobre nós. Então que a Tua graça, Senhor, esteja conosco nesta noite. Usa, Jesus, o Teu servo como canal de bênção mais uma vez, Senhor, na Tua presença. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu também, desde já, o nosso querido amado irmão Ezra, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Fique à vontade em nosso meio. Glória a Deus. Hoje nós vamos dar término do livro de Daniel, para quando a gente voltar, já começar com um novo ensino. Então, Daniel capítulo 12. Abra aí Daniel capítulo 12 e vamos ver o que Deus tem a nos dizer dentro deste livro, dentro deste capítulo. Vamos aprender aqui o texto e o contexto, a mensagem do Senhor, a mensagem central e o que Ele também nos diz por meio dessa mensagem central. Eu acho que esqueceram de ligar o filtro, ó. Agora está quente. Amém? Todos encontraram? Então vamos tomar a leitura. Ó, pessoal, para ficar agora mais... Hoje me veio essa ideia que eu não tinha ainda... Aí me veio assim, eu acredito que foi Deus. Quem quiser acompanhar novamente o culto e os ensinos, eu tenho um segundo canal no YouTube, que esse canal eu não movimento nada. Então todos os cultos agora eu vou gravar e vou colocar lá. E o link eu vou estar postando lá no grupo Vivendo com Cristo, e vocês vão lá e assistem o que vocês precisam novamente rever, amém? Esse vídeo aí vocês só vão conseguir se eu liberar o link lá no grupo. Fora disso aí vocês não vão conseguir achar. Então, tomemos a leitura em nome de Jesus, Daniel capítulo 12, a qual a minha tem por tema aqui os últimos tempos, a palavra seladas. As palavras seladas. Verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, e todo aquele que se achar inscrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna
e outros para vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda e à beira do rio, e o outro da banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e depois de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o constituiu o sacrifício, desde o tempo em que contínuo o sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera a chegar até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém? Para nós termos aqui como base tu, porém, vai até o fim, porque repousará e estará na tua sorte no fim dos dias. Podem se assentarem, por favor, em nome do Senhor Jesus. Veja bem, nós que pegamos este livro de Daniel e começamos a estudar ele, se nós observarmos bem, Daniel tem um início, tem um meio e tem um fim. O que Deus quer nos ensinar aqui, que a nossa vida tem início, tem meio e tem fim aqui nesta terra. E se nós não cremos assim, vamos andar como se parece que nada vai nos acontecer. É necessário que nós tenhamos em pensamento sempre que aquilo que começou na minha vida vai chegar ao meio e do meio não vai voltar para o início, vai ir para o fim. O fim de quê? De tudo aquilo que Deus determinou, de tudo aquilo que o próprio Senhor já consumou. Então a nossa vida aqui, como foi dito ontem ali na Semeando Fé, tudo em nossa vida aqui tem um propósito. E se nós vivemos fora do propósito de Deus, vivemos como se parece nada está vivendo. Aí a pergunta que foi feita e faço aqui é: quem foi que escolheu quem? Foi você que escolheu Jesus? Abre mão dessa escolha. Porque quando nós aceitamos Jesus e recebemos Jesus, muitas das vezes nós só estamos recebendo a Jesus para que Ele faça em nossa vida o que a gente quer. É praticamente sim, mudança de valores. Em vez de nós sermos o garçom a servir Jesus,
fazendo de Jesus o nosso garçom a nos servir. Mas quando o Senhor ele nos escolhe, aí é diferente. Então o pensamento que nós temos que ter é: Ele me escolheu, não fui eu que o escolhi. Que nem ele mesmo diz em João, capítulo 15, no versículo 16. Não foram vocês que me escolheu, antes fui eu que vos escolhi. E aí ele diz: escolhi com um propósito. E ele também diz o propósito. O propósito que eu escolhi vocês foi para que vocês vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, e o vosso fruto glorifique o vosso Pai que está no céu, a fim de que tudo quanto vocês pedirem a Ele, em meu nome, Ele vos conceda. Então entenda que Jesus está dizendo: não é eu e você que tem a opção de escolher ao Senhor, é Ele que muitas das vezes nos escolhe. E se nós formos lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, nós vamos ver Deus dizendo isso, que antes de nós sermos gerados no ventre de nossa mãe, Deus já tem por conhecimento pleno sobre mim e sobre você. E antes de nós sermos formados também no ventre de nossa mãe, Deus já fez por graça, por vontade própria, por soberania e vontade, de ter nos ungido, de ter nos separado e ter nos designado para uma obra, a qual esta obra é um propósito dele em nossa vida. E quando a gente entra aqui na fala de Jesus, ele diz: olha, observa como que vocês viviam antes. A vida em que vocês viviam era uma vida para a morte, mas antes eu vos escolhi. O que Jesus quer dizer aqui? Se a nossa vida antes era para a morte, e nos escolhendo Ele, então muitas das vezes eu e você não desceu à sepultura, porque nós tínhamos sobre nós, estabelecido por Deus, antes do ventre de nossa mãe, o que? Um propósito de Deus ainda a ser cumprido. E agora, nos escolhendo o Senhor para que nós vivamos esse propósito, Deus, Ele nos chama para perto dEle, Deus nos constitui, está próximo a Ele, a fim de que você ouça e aprenda por Ele. Aprender o quê? A forma justa e correta de como nós vivemos diante dEle, para que assim também se cumpram os seus propósitos. E o que eu quero chegar aqui então, com toda essa passagem, assim foi com Daniel. Daniel muito bem poderia também ter perdido a sua vida quando Nabucodonosor entrou lá em Jerusalém e eliminou alguns, deixaram outros e outros foram a cativeiro. Daniel poderia estar na lista daqueles mortos, mas antes ele não entrou na lista dos mortos, porque Deus olhou e escolheu Daniel antes do ventre dos seus pais ou da sua mãe, que ele tinha um propósito, Daniel, em Babilônia. E esse propósito de Deus em Babilônia é chegado agora que chega o tempo de Deus em Daniel. E Daniel ainda não sabendo que aquele seria um tempo, mas Daniel entende uma coisa: quando ele decide em seu coração a não se contaminar com aqueles manjares, simplesmente Daniel, ele está decidindo agora viver plenamente a vontade de Deus. E quando ele decide viver a vontade de Deus, simplesmente no mundo espiritual, Deus só estava confirmando e dizendo: agora você vai passar a viver o meu propósito. E toda pessoa, quando decide viver a vontade de Deus, que Deus estabelece o propósito dele, se cumpre o que Jesus diz em João capítulo 3. Nascemos de novo. E ao nascer de novo, Jesus diz: essa pessoa já não é nascida mais da carne, é nascida do Espírito. E quem é nascida do Espírito não vive mais por si próprio, e se vive pelo Espírito. Porque assim como o vento sopra para lá e sopra para cá, ninguém o vê, mas ouve o seu barulho. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus quer dizer? O vento por si próprio, ele não sopra para lá. O vento por si próprio, ele não sopra para cá. O vento é soprado de acordo, Deus lhe dá a direção. O que Jesus quer dizer aqui? Todo aquele que verdadeiramente, sinceramente em seu coração, decidiu, determinou viver a vontade de Deus, simplesmente está escolhendo viver a vontade de Deus, desculpa igreja, está decidindo viver o propósito de Deus.
E quando essa pessoa está decidida a viver o propósito de Deus, Deus logo se encarrega em descer com o seu Espírito sobre a vida dessa pessoa e começar a conduzir agora segundo o seu propósito. E olha como Deus começa já a revelar o propósito dele no coração de Daniel. O propósito de Deus agora é para que vocês se fortaleçam, para que você, Daniel, e seus companheiros se fortaleçam. Claro que não está escrito, mas aqui eu estou pegando na revelação do discernimento da palavra, porque não foi ninguém que colocou aquele propósito no coração de Daniel, senão o próprio Senhor Deus, pelo seu Espírito. O que? Que Daniel agora deveria, em um propósito, só se alimentar de legumes e beber água durante 10 dias. Aquilo ali foi o Espírito do Senhor em Daniel e nos seus companheiros, os separando para uma consagração. E nessa consagração, Deus agora vai lhe constituir dons, Deus agora vai lhe constituir unção, Deus agora vai lhe constituir graça, a fim de que seu propósito cumpra na vida deles. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meus amados, vocês que estão me ouvindo aqui esta noite, sabe muitas das vezes o que está nos faltando para que verdadeiramente Deus nos conceda dons, Deus nos conceda unção, Deus nos conceda graça, é determinação em viver o propósito de Deus. Muitas das vezes, sabe o que nós estamos sendo diante de Deus? É mentirosos. Falamos que queremos viver a vontade de Deus, e quando Deus permite uma situação, a fim de que nós possamos viver aquela vontade dEle, aquele propósito dEle, muitas das vezes nós estamos dando para trás. Como é que nós estamos dando para trás? Falamos não, deixamos de agir, deixamos de proceder segundo aquilo que sabemos muito bem que é a vontade de Deus. E se nós não sabemos disso, vai saber agora. Nós que cremos em Jesus e confessamos que Ele nos escolheu e confessamos que estamos nos seguindo, Jesus disse que a nossa palavra diante de Deus seja sim ou seja não. Uma coisa ou outra é procedência maligna. Então, se eu e você dá um sim para Deus, e quando Deus permite agora que esse sim, que eu e você declarou, seja agora em prática, e eu e você usa o não, estamos mentindo. E quem é o pai da mentira é o diabo, segundo o nosso Senhor Jesus. Querendo ou não, a minha e a tua procedência, quer que nós gostemos ou deixemos de gostar, a verdade será nos dita. A nossa procedência foi maligna. Verdade. Mas ainda não é o fim de todas as coisas, porque Jesus também disse, mas arrependei-vos, porque próximo está o reino de Deus. Mas quando eu e você também se decide, de sincero coração, a exercer aquilo agora que Jesus disse, então conta comigo. E onde é que está escrito Jesus dizer, conta comigo? Jesus disse, se vocês guardarem as minhas palavras, serei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação. Não podemos ficar ignorantes no que? Jesus disse que estará conosco até a consumação. Ei, calma aí, vamos devagar. Jesus disse, se vocês guardarem as minhas palavras, se vocês guardarem os meus ensinamentos, eu serei com vocês até a consumação. Entenda, se eu e você não guardar os ensinamentos de Jesus, se eu e você não guardar a palavra de Jesus, infelizmente Jesus não vai poder estar comigo até a consumação, não vai poder estar contigo até a consumação. Mas tem uma notícia boa aqui do Senhor para nós. Tem um evangelho do Senhor aqui para nós. O evangelho significa boas notícias. Então eu tenho uma boa notícia. Mas se eu e você decidir guardar a palavra de Jesus, se eu e você decidir guardar os ensinamentos de Jesus, Jesus esta noite pode dizer para mim e para você, pelo Espírito dele no nosso interior, conta comigo para te fortalecer, para te ajudar e para te sustentar até a consumação dos tempos. Glória a Deus, aleluia. Porque é isso que Deus está falando para Daniel. Através de Daniel, o Senhor está nos mostrando, assim como ele tinha um propósito com Daniel, e ele não permitiu Daniel morrer naquela guerra, assim também ele tem um propósito comigo, com você. Por isso que muitas das vezes nós não descemos a sepultura. E é necessário que agora nós entendamos uma coisa.
Se Deus não permitiu nós descermos a sepultura, ou nós vivemos o propósito de Deus, ou vamos andar com pessoas cegas, com as vendas nos olhos, sem saber para onde vamos. E quão triste, é ruim é isso. Olhemos para nós, os nossos dias passados, antes de nós conhecermos Jesus e a sua verdade. Como era que nós andávamos? Inseguros, incertos, com medos, apavorados, ansiosos, inquietos, com muitas coisas, e afadigados com as coisas dessa vida. E nós cheirávamos morte, nós respirávamos morte. Mas Jesus, pela sua graça, nos resgatou e nos fez agora filhos de Deus, para que os seus propósitos se cumprissem em nossas vidas. Então essa noite aqui, ao término deste livro, deste capítulo, o Senhor está nos chamando, igreja, para uma decisão firme. Ou nós decidimos viver os seus propósitos, ou não decidimos viver logo de uma vez. Porque não está dando certo andar com o Senhor. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu vou, outra hora eu já não vou. Uma hora eu faço, outra hora eu já não faço. Não dá certo. Porque todavia Jesus, ele sempre nos disse a verdade. Quer que deixamos de crer ou deixamos, ou se nós cremos. Mas a verdade é, quando nós andamos nessas condições com Jesus, chega um momento que Jesus vai nos falar a verdade que não vamos suportar ouvir. Porque assim acontecia. Jesus tinha bastante discípulos. Jesus tinha muitos discípulos. E Jesus chega um dia, começa a ensinar, a pregar em Cafarnaum. E aqueles muitos discípulos que estavam ali em volta dele, ouvem Jesus dizer: se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, não tem parte comigo. Não tem parte. Os discípulos olham para aquelas tais palavras e dizem: mas que discurso é esse? Que palavras duras são essas? Quem os pode suportar? Quem os pode ouvir? Olha a decisão que eles tomam. Eles tomam a decisão de abandonar a Jesus e não andar mais com Jesus. E sabe quem era aqueles discípulos? Era aqueles discípulos que Jesus estava dizendo: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Esse é o problema de muitas das vezes ouvimos a Jesus, chamamos Jesus de Senhor e não fazemos o que Ele nos manda. Aí quando chega em um momento em que Jesus usa de palavras tão simples, vamos olhar tão dura, tão suportável de ouvir. Mas na verdade as palavras de Jesus nunca foram duras. Na verdade, muitas das vezes é o nosso coração que está endurecido para a verdade. E a verdade acaba pesando ao nosso coração. Aí vimos ela como pesada. Que dureza tinha naquelas palavras em que Jesus disse: se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, não tem parte nenhuma comigo. E no desentendimento deles, Jesus ainda fala: gente, o que eu estou falando para vocês, a carne para nada presta, para nada serve. O que eu estou falando para vocês é as palavras que eu já disse para vocês, os ensinos que eu já dei para vocês, a doutrina que eu trouxe para vocês, as revelações que eu trouxe para vocês, a orientação que eu dei para vocês, elas são espírito e são vida. E se vocês não viverem isso aí, vocês não vão poder ter vida e ter espírito em vocês. Que dureza nessas palavras. Mas viram como duras. Viram como insuportável de ouvir. Sabe por quê? Seus corações eram endurecidos para a verdade. E aí ficou pesada a verdade. Porque andavam com Jesus, ouviam a Jesus, mas não estavam cumprindo o que Jesus disse. E chamavam Jesus até de Senhor, porque é Jesus que está declarando: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando. Aleluia. Eles chamavam Jesus até Senhor. Esses discípulos até reconheciam que Jesus era Senhor. Mas a parte principal que Jesus queria deles, eles não faziam, que era cumprir com aquilo que eles estavam aprendendo, cumprir com aquilo que eles estavam sendo orientados, cumprir com aquilo que eles estavam sendo ensinados. Porque Jesus, ele deixou bem claro que nas suas palavras tem espírito e tem vida. Oh, meu querido, minha querida, se nós todavia ficarmos só a ouvir Jesus e não cumprirmos com o que Jesus nos diz, não vai haver vida e não vai haver espírito em mim e você. Entenda isso de uma vez.
Ou nós decidimos de uma vez a viver as palavras que Jesus já nos falou, a viver os ensinamentos que Jesus já nos deu, a seguir as orientações que Jesus já nos revelou, ou nós vamos perecer. E voltando aqui para Daniel, Daniel foi uma pessoa em que, como eu já disse de início, ele tinha tudo para ser um homem frustrado. Ou melhor, um homem, não, um jovem, que Daniel ainda era jovem. Ele tinha tudo para ser um jovem frustrado. Ele tinha tudo para ser um jovem decepcionado. Ele era tudo para ter um jovem amargurado. Mas não. Deus nos mostra a diferença. Ele decide viver a vontade suprema de Deus. Ele decide viver os propósitos de Deus. Aí agora eu te pergunto, igreja, qual é o problema que está na tua vida que está te deixando frustrado? Qual é o problema na tua vida que está te deixando amargurado, ou sei lá o quê? Ainda que esteja, poderoso é Deus para nos curar, poderoso é Deus para nos sarar, poderoso é Deus para nos restaurar, poderoso é Deus para nos levantar e nos fazer andar curados. Não é desculpa alguma para nós deixarmos de cumprir onde está o propósito do Senhor. Porque exemplo foi nos dado, Daniel. E ali agora Daniel recebe do Senhor tamanha graça. Para quê? Para que se cumpra os propósitos de Deus através da vida dele. Daniel já não vivia mais por si. Daniel vivia por aquele que o conduzia, por aquele que o orientava, que era Deus pelo seu Espírito. E no propósito de Deus, Daniel tinha que até passar pelo fio da morte. Daniel tinha que passar até pelo vale da sombra da morte. Aí tu tá achando que eu e você, por seguir a Jesus, nós não vamos passar pelo vale da sombra da morte? Tá achando que nós só vamos andar e Jesus só vai cumprir coisas boas em nossa vida? Tá pensando que andar com Jesus muitas das vezes vai ser só alegria? Não, foi o próprio Senhor quem disse: por causa do meu nome, vocês serão caluniados, vocês serão perseguidos, vocês, resumindo, vocês passarão por tribulações e aflições. Mas isso faz que parte do propósito de Deus. Ou a igreja entende isso, ou a igreja perece. No livro de João, capítulo 14, é o que Jesus diz. O que Jesus diz, igreja? Ele diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Sabe o que Jesus está dizendo com isso? O sofrimento que você vai passar aqui por causa de mim não se compara com aquilo que eu estou preparando para você. Aleluia. E faz parte do propósito. Foi Jesus também quem disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas antes de Jesus falar isso, para que em mim vocês tenham paz. Para que em mim, Jesus está falando, não é para que em outra coisa você tenha paz. Não é por causa de fulano, de Bertano, não é por causa de alguma coisa que você vai conquistar que você vai ter paz. É em mim você vai ter paz. E nisso você vai ter tribulações, aflições no mundo. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Aleluia. Aí quando nós olhamos assim e nos perguntamos, como foi que Jesus conseguiu vencer? Porque Jesus estava igualmente a mim e a você, em matéria frágil, em matéria de carne. E a palavra ainda nos deixa bem claro, mais ainda, para ficar mais profundo para mim e para você, se é que nós cremos em Jesus, que em tudo ele foi tentado. Mas não porque ele precisava ser tentado. A palavra fala o propósito de Deus de ele ser tentado, a fim de nos socorrer nas mesmas tentações. Que desculpa temos nós, se ele também na mesma condição que nós foi tentado? E como assim ele não pecou? Será que Jesus ainda não é poderoso, gente? Será que Jesus não é poderoso sobre a igreja para dar graça e nos ajudar a vencer as tentações? A verdade é, muitas das vezes estamos ouvindo a Jesus, estamos desprezando o que Jesus está nos dizendo. Ouvimos a Jesus e parece que não ouvimos foi a ninguém. Vimos a casa de Deus, ouvir a palavra, talvez em casa pegamos as escrituras, lendo, meditamos. Muitas das vezes, talvez entramos para dentro do quarto, oramos com Deus, aí de repente levantamos dali em paz, alegre, dizendo que Deus falou com a gente, mas na hora que é para a gente exercer mesmo a fé, falhamos, soltamos por qual motivo?
E sempre que a palavra está nos revelando, nos trazendo a luz de que em tudo ele foi tentado. E ainda fala o motivo para que ele foi tentado. Não por causa dele, e sim para que eu e você pudéssemos vencer também as mesmas tentações. E agora voltando aqui no livro de Daniel novamente, o Senhor vem aqui no capítulo 12 e traz uma profunda revelação para Daniel. Uma profunda revelação para Daniel. Qual é a revelação? Qual é o centro do que está escrito aqui? Lembra o que eu disse aqui? Início, meio e fim. O Senhor estava falando, Daniel, os teus dias já estão terminando na terra. Porque quando a gente entra no capítulo 12, Daniel já não é mais um jovem. Ou melhor, Daniel já não é mais um adolescente. Quando a gente entra aqui no capítulo 12, Daniel já não é mais um jovem. Quando a gente chega aqui em capítulo 12, Daniel já não é mais um adulto. Ele já é um ancião. Ele já é um senhor. A qual Deus está dizendo, Daniel, o meu propósito na sua vida já está chegando ao fim. Agora permanece, Daniel. Olha a mensagem, permanece, Daniel. Deus diz, Daniel, a tua salvação está naquilo que você decidiu no início. E o que foi que Daniel decidiu no início? Ser santo diante de Deus. Se separar, se santificar e viver para Deus. Capítulo 12 aqui, Daniel já é um ancião. Um ancião que enfrentou a morte, enfrentou a adversidade, enfrentou lutas, enfrentou a perda do seu pai, enfrentou a perda da sua mãe, enfrentou a perda dos seus parentes, talvez até dos seus melhores amigos. Enfrentou o quê? Uma cova do leão, enfrentou calúnia, enfrentou várias coisas, não por causa dele, por causa do propósito de Deus. E aqui Deus está nos mostrando que Daniel superou. Aleluia. Glória. Daniel superou tudo isso. Mas por que Daniel superou? Porque ele é o Superman? Não. Porque ele é um super-herói? Não. Porque ele é um super-homem? Não. Porque ele é um super-humano? Não. A fé dele em dizer para Deus, a partir de hoje, já não vivo mais eu vivo o Senhor. Glória a Deus. O capítulo 1 de Daniel, ainda como jovem, ele e seus companheiros estão dizendo, já não vivo agora mais para mim, vivo para o Senhor. E eu posso entender pelo poder desta palavra, pelo poder e pela glória dessa justiça que está sendo ministrada aqui esta noite. Essa noite Deus está nos chamando, decida de uma vez, viva o meu propósito. Aleluia. Porque se você não decidir de uma vez viver o propósito de Deus, nós vamos perecer. Igreja, vamos orar. Semana passada tivemos uma festa aqui poderosa, onde a manifestação de Deus foi real. Até quem não era crente, eu acho que se chegasse um ateu e parasse ali na frente e olhasse o que aconteceu aqui, talvez ele até se convertia. O poder e a glória que foi manifestada nesta casa. Aí agora eu olho, cadê os irmãos que receberam esse poder? Receberam o poder para quê? Receberam toda aquela graça para quê? Para continuar vivendo suas vontades e propósitos? Não! Toda vez que Deus ele vem a mim e a você e nos concede graça, não é para vivermos para nós. É dizendo, ó, eu estou te fortalecendo, te dando graça para você continuar no caminho, na verdade, no meu ensino, na minha doutrina, vivendo os meus propósitos. Foi como eu já disse muitas vezes aqui, se a igreja não aprender qual é o valor de um culto, vai perecer. Se nós não aprendermos, ou melhor, aprender já aprendemos, agora se nós não quisermos dar o valor, o que significa cada culto, vai perecer. Vou botar só um exemplo. Vamos supor, hoje domingo, o daqui já apagou, misericórdia, Jesus. Vou botar aqui um exemplo, e vou botar duas situações em cima desse exemplo. Um culto como esse, a pregação que eu estou entendendo do que o Espírito Santo está nos trazendo aqui é salvação.
é salvação. Porque o que o capítulo 2 está dizendo, Daniel, vai chegar o fim dos tempos. E o que vai acontecer no fim dos tempos é isso aqui, Daniel. Ó, Miguel, ele vai se levantar. Esse Miguel aqui não é o Miguel mesmo, é Jesus. Jesus aqui está sendo visto como Miguel, porque aqui ele está indo em batalha, em guerra. E como Miguel é um anjo de guerra, então foi comparado Jesus aqui com um senhor de guerra. E o nome de Daniel significa, de Miguel significa, quem pode contra o Senhor? Ou quem é como o Senhor? Então, se encaixa perfeitamente em Jesus. Quem é como o nosso Senhor? Por isso que entra aqui Miguel. Esse Miguel aqui não é Miguel, é Jesus. E falar a finalidade, ele se levantará em defesa do teu povo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Sabe qual é a revelação que está vindo aqui para Daniel? Daniel vai ver um tempo de angústia. Que se ele não se levantar em favor do povo, perece. Foi o que Jesus disse. Se por causa dos escolhidos Deus não abreviasse aquele dia, carne nenhuma sobreviveria. Aqui da onde Jesus está falando. Se ele mesmo não intervir, aí como está escrito, o nosso inimigo já teria nos tragado, era vivo. Era vivo. E observa onde está o tamanho e a misericórdia do Senhor. Ele falando com a gente e a gente parece estar quebrando para o ouvido. O Senhor está nos mostrando e estão botando as mãos para não enxergar. E isso vai custar caro. Você sabe por que vai custar caro? Aí mais abaixo o anjo vai e diz para Daniel: Daniel, muitos vão correr de um lado para o outro. E quando eu li aqui, o Espírito Santo me levou direto fazendo uma ponte com Amós. Deus vai mandar uma fome, uma sede nessa terra, não é de comida nem de bebida, é de ouvir a palavra de Deus, a palavra que hoje é desprezada, até pelos próprios crentes que dizem seguir a Jesus, que bate no peito e diz: o Senhor me escolheu. Vai chegar um tempo que esses daí vai correr de um lado para o outro. Eu preciso ouvir uma palavra de Deus. Vai olhar para um e vai dizer: eu estou com fome, eu estou com sede. Toma, bebe água. Toma, come. Não é fome de comer, não é fome de beber. Eu preciso ouvir uma palavra de Deus. E não vai poder ouvir. Mas por que? Desprezou. Desprezou. O que o anjo quer dizer aqui para Daniel: correrão de um lado para o outro. Porque estão com fome agora, estão com sede de ouvir aquilo que desprezou. Aquilo que rejeitou, aquilo que muito o Senhor no meio do seu povo falou. E aqui eu pego uma passagem, vou fazer uma ponte aqui em Jeremias. Quando Deus permitiu Nabucodonosor entrar em Jerusalém. Quando Nabucodonosor entra lá em Jerusalém, começa a pegar agora o povo, fazer o povo cativo e matar alguns deles. Todos ficaram desesperados e queriam que um profeta agora fosse levantado para Deus falar. Naquele momento agora queriam ouvir Deus, mas não podem ouvir Deus. Você sabe por quê? Deus fez isso aqui para o povo dele. Virou as suas costas. Que nele mesmo usou Jeremias e outros profetas para dizer. Muito tem um negócio de dizer: o Senhor é conosco, Ele não nos abandona. O quê? O quê? Foi o próprio Senhor que disse: se vocês me buscarem, eu sou com vocês. Se vocês me rejeitarem, eu rejeito vocês. E o Senhor ele deixa bem claro: o caminho é a verdade. O Senhor ele sempre esteve no caminho da verdade. Quando o Senhor ele sai do caminho da verdade, não é nem por vontade dele ainda. Ele sai do caminho da verdade, é para ir lá no caminho da mentira nos resgatar, só isso. Mas o caminho dele sempre foi a verdade. E ele diz que ainda o caminho é bom e santo. E os loucos andarão por ele e não errarão o caminho. Mas aqui, o Senhor está olhando: Daniel, você já está de cabelozinho branco. Você já está ancião. E os seus dias já estão findando. Sabe, Daniel? Eu vou te revelar o que vai acontecer no fim dos tempos. O que vai acontecer é isso. E outra, Daniel: muitos que dormem no pó da terra. Aqui é onde o Senhor está falando, ó, da condenação eterna. A primeira vez no Antigo Testamento. Parece que isso estava selado, guardado por Deus. Se você estudar de Gênesis, Apocalipse não se vê falando. Você se vê aqui, ó, primeira vez no Antigo Testamento. Daniel, todos que estão deitados no pó.
vão se levantar. Muitos vão ser para a vida eterna, honra eterna. Muitos serão para a vergonha e desprezo eterno. E ele vai relatando e dizendo o motivo. Vergonha eterna, porque muitos desprezaram a verdade. Correram para um lado para o outro, querendo ouvir a verdade, mas não puderam mais. E aí, olha o que Daniel vê agora. Ele olha para um lado, vê um homem vestido de branco. Ele olha para o outro, tem um anjo ali. Aí um pergunta para o outro: meu senhor, quando que será o tempo disso aí? Aí ele, o que está vestido de branco, levanta a mão para o céu, as duas mãos, e faz um juramento em nome daquele que vive eternamente. Sabe quem é esse? Jesus, jurando, prometendo, que quando chegar o fim dos tempos, observe o que está escrito aí, quando chegar o fim dos tempos, a contagem dos tempos, aí ele vai e diz isso aqui, ó. Cadê Jesus? Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. O juramento, aleluia, o juramento da salvação que Jesus está fazendo aqui é para os que forem purificados. Aleluia. Aí Daniel agora ele ouve aquilo e ele fica admirado e ele fala: e agora, o que eu faço? Aí o Senhor vai e responde para ele: sela, Daniel, porque isso aí não é no teu tempo. Mas quanto a ti, que agora a gente finaliza. Quanto a ti, Daniel, tu, porém, vai até o fim. Vocês acham que Deus estava mandando Daniel ir até o fim no quê? No que ele queria viver? Não. Vai até o fim naquilo que você decidiu no início. Aquilo que você viveu no meio, agora permanece no fim. Aquilo, tem gente que diz que o importante não é o começo, é o fim. Opa, peraí, não é bem assim não. Não é. Tem pessoas que falam: não importa como você começou, o importante é como você vai terminar. O quê? Peraí. Opa, isso aí. Se é o início que vai mostrar o final, se é o início que vai determinar como você vai terminar, então não é válido essa verdade. Então essa verdade não é verdadeira. Que aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá, ceifará. Se eu começo bem, eu devo terminar como? Bem. Se eu começo mal, vou terminar como? Pode uma casa começar construindo mal e lá no telhado ela está bem? Uai, como que é isso? Sendo que Jesus comparou a nossa vida com uma construção de uma casa. Jesus comparou a nossa vida como uma construção de uma casa. Sim ou não? Talvez vocês não se lembrem onde, mas eu vou citar. Todo aquele que ouve essas minhas será comparado o quê? Um homem que construiu a sua casa. A nossa casa deve ser construída da maneira que nós começamos. Vai até o fim. Constrói a tua casa na areia. Vai até o fim que tu vai ver o resultado. Não é bem assim não, igreja. Temos que ter cuidado. Não é porque está escrito aqui que realmente teve reis que começaram mal e no final se deram de bem. Como? Mas observa, Deus teve que permitir entrar uma situação na vida deles. Aí eles se humilharam a ouvir a Deus. E por eles terem dado ouvido a Deus e ter se submetido agora ao que Deus há muito já estavam lhe falando, aí eles começaram a se dar de bem. Então o nosso início se importa sim. Agora, se você não se importa e eu não me importo, mas tem alguém que é a verdade, se importa sim, Jesus. E aqui olha o que o Senhor está dizendo para Daniel. Tu, porém, vai até ao fim. Aí ele diz: porque repousarás. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Em outra linguagem vocês vão entender aí. Tu vai morrer, tu vai deitar no pó. E aí o Senhor dá a garantia para ele: se você for até o fim, você irá ressuscitar para receber o teu galardão. Aleluia. Em outra linguagem está bem assim.
Então olha o que o Senhor está dizendo. Se eu e você permanecer até o fim, vamos repousar no pó em paz. E naquele grande dia, quando a gente ressurgir, é para receber a recompensa. E aqui eu vou concluir agora. O Senhor disse para Daniel, a vida de Daniel teve o quê? Início, meio e fim. No início, Daniel começa a superar as suas dificuldades, decidindo viver para Deus. No meio, ele enfrenta tribulações e aflições. Ele passa pelo vale da sombra da morte. Ele vence porque Deus é consigo mediante a sua decisão. E agora, chegando ao finzinho da vida dele, ele disse, agora, Daniel, eu quero te garantir a tua salvação. Aleluia. Põe sobre os pés, igreja. O Senhor está dizendo, eu quero garantir a salvação de vocês. Mas você precisa ir até o fim. O fim no que, igreja? Naquilo que de início Ele falou comigo e com você. Aquilo que no início eu e você decidiu. Foi o que você decidiu no início na caminhada com Jesus. O que nós decidimos no início com Jesus foi viver não mais a nossa vontade, sim a dele. Viver não mais os nossos propósitos, e sim o propósito dele. E é isso que o Senhor esta noite está nos dizendo. Eu quero garantir a tua salvação. Eu quero que tu repouse em paz. E quando te despertar, somente para receber a tua recompensa. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vai cair. Oi, Daniel. Oxi. Pai, Senhor dos céus e da terra. Aleluia. Eu te agradeço, Pai, por capacitar-me a ministrar a tua palavra. E como foi o Senhor mesmo que colocou em meu coração, como foi o Senhor mesmo que acendeu o meu espírito a ministrar essa palavra esta noite. Pai, pelo poder e pela autoridade que o Senhor constituiu esta palavra, e debaixo da autoridade dessa justiça, eu oro, ó Pai, neste momento, pela vida destes que se colocam de joelhos diante da sua majestade. Por certo, eles ouviram e creram e entenderam que o Senhor quer lhes garantir a sua salvação, assim como o Senhor garantiu para Daniel. Daniel começou no início, foi bem no meio e foi bem no final. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua mão poderosa neste momento, Pai, possa tocar em cada espírito e acender cada espírito, Senhor, uma firme determinação para que eles possam ir até o final. Não somente eles, como também a minha, ó Pai. Toca, ó Pai, nosso espírito. Acende o nosso espírito pelo poder desta palavra, dessa mensagem. Como disseste que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Aviva no Senhor. Aviva no Senhor. Porque tu és Deus em cima nos céus, trabalhando por nós. E também tu és Deus aqui nessa terra, que quer trabalhar através de nós. Assim como o Senhor trabalhou na vida de Daniel, Senhor. Ah, meu Senhor, que tenhamos um coração semelhante de Daniel. Coração esse decidido e determinado em viver a tua vontade, os teus propósitos. Oh, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que ao levantarmos, Senhor, diante de tua grandeza, ao nos levantarmos, Senhor, dos cabelos de teus pés, nós possamos agora nos levantar com o espírito vivificado, com o espírito renovado e com o espírito cheio de vontade e desejo em viver somente a tua vontade e os teus propósitos.
e que os nossos passos sejam passos conduzidos, ministrados pelo Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados? Pode se assentar, por favor, em nome do Senhor Jesus. Gente, eu senti uma força tão grande que eu apertei o microfone aqui, que agora que eu senti que não quebrou, eu apertei tão firme. Amém? Pode finalizar aí, Vaz.